Oi, minha gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindas. Hoje eu vou ter uma live, a primeira de 2021, e claro, como não poderia deixar de ser, um dos temas que a gente vai discutir durante esse projeto, claro, é o racismo. Hoje eu converso com uma advogada, doutora Raíza. Nós vamos falar sobre o racismo e a lei para as mulheres. Será que perante a lei nós somos todas iguais? Vamos, vou tentar colocar aqui o tema da nossa live, né, para que a gente possa começar. Deixa eu ver aqui. A doutora Raíza já chegou. Vamos ver se chega mais alguém aqui para poder a gente começar o nosso bate-papo. Eu não estou conseguindo fixar o comentário. Enfim. Deixa eu chamar minha convidada. Tati, seja bem-vinda. A galera tá chegando. Olá, doutora Raíza, boa noite. Boa noite, Flávia. Tudo É um bem? prazer estar aqui com você. Tudo bem? Não sei Ah, se a minha prazer é imagem meu. está cortando por causa da cabeleira, mas acho que vai dar certo, né? Tá linda, não, tá ótimo, tá massa, dá pra ver que você tem um black Ah, então tá muito bom. lindo, tá tudo certo. Eu tô tentando fixar aqui o tema Você da quer live, que eu mas não tô escreva conseguindo. ou Por favor, veja se qual é você o consegue. qual o tema? Fala aí para mim. O tema é racismo e direito para mulheres. Somos todas iguais? Veja se você consegue. Sejam bem-vindas, bem-vindos todos, Tati, Carol, Daiane. Sejam todas bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Acho que esse bate-papo vai ser bacana. Veja se você consegue fixar aí o comentário, não, né? Então, simbora. Primeiro, deixa eu te apresentar, né? Deixa eu me apresentar para quem está chegando e não me Ó, conhece. mandei o tema aí, tenta fixar. Deixa eu ver. Ah, maravilha! Pessoa inteligente, eu tenho Aí, nível, minha pronto. gente. Fechou lá. Massa. Adorei. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Amanda da Avance Cursos está aqui, Coimbra tá aí, tá aqui também. Galera, participem, esse espaço é nosso. Eu costumo dizer que a gente precisa aproveitar as plataformas digitais a nosso favor, utilizar também como espaço de poder para a gente discutir temas tão importantes, se esse não foge a regra. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Flávia, sou coach de carreira, trabalho com desenvolvimento humano. E utilizo esse espaço também para falar com as pessoas para além da questão de carreira, porque a gente não pode dissociar raça, classe, porque tudo isso também reverbera no ponto de vista da carreira de todas nós, principalmente de nós mulheres negras, né? E aí, você quer que eu te chame de doutora Raíza, de só de Raíza? Como é que você quer que eu... Pode me chamar de Raíza, que eu gosto. Ah, então Fica à fechou. vontade. Deixa eu te apresentar, porque o currículo é tão grande que eu não consegui memorizar. Então eu tenho que ler, tá? Só um momento, produção. Deixa eu ver aqui. Ah, Vamos lá. A Raíza, ela é advogada, formada em Direito pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos, tem experiência em ciência política, com ênfase em comportamento político, e a área de atuação é ciências humanas, ciência política. E aí, quando eu tive a ideia desse projeto, né, a ideia era falar sobre racismo. Essa semana a gente vai ter um bate-papo muito bacana com a Mafane Odara, que é a presidente do Instituto sim. Avon. Eu vou falar com várias outras pessoas acerca de carreira, raça, como é que tudo isso se conversa. A gente viveu um ano de 2020 que talvez tenha sido um marco, uma linha de corte da forma como a sociedade Sim, se relaciona com o racismo, como a sociedade enxerga essa questão que é tão latente. E também nós tivemos um marco sim. negativo, que é o recorde de feminicídios, né? E aí não tem como a gente discutir que todas nós sabemos, as estatísticas estão aí para dizer isso, que quem mais sofre com feminicídio são as mulheres negras.
E aí, doutora, eu começo te fazendo a pergunta do tema da nossa live. Racismo e direitos das Diga. mulheres. Somos todas iguais? Deve ser igual, né? Eu vou aproveitar, deixa, já que você já iniciou com essa pergunta, lendo para vocês o artigo 5º da Constituição, é algo que nos preocupa muito, não ser ensinado a Constituição nas escolas para as crianças, o básico, o simples. E se só ensinasse o artigo 5º, já seria uma boa base. Mas vejam o que diz logo o artigo, o início do artigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, em alguns termos que aí depois a lei começa a discorrer. Porém, nesse início aqui, nós já percebemos que a Constituição Federal, ela define que todos nós somos iguais. Aí a gente pode dizer que está no mundo teórico ainda, né? Já que o nosso papo aqui é aberto, é o que está escrito na lei, embora essa não seja a realidade que vivamos. Mas diz que todos somos iguais independentemente, ou seja, de raça, independentemente de cor, de classe social. Porém, o que nós mais vemos nesse Brasil, nessa extensão brasileira que temos, é a diferenciação, tanto de raça quanto de classe. Né? Assim, eu sei que a nossa ênfase aqui é falar sobre a raça, só que, consequentemente, a classe, ela influencia, como você mesmo falou, né? Que o índice de mulheres que passam pelo feminicídio são mulheres negras. Então, aqui a gente já traz duas classificações, que é a raça e é a classe social. Então, teoricamente, respondendo a sua pergunta, teoricamente, devemos ser todos iguais perante a lei. Agora, na vida real, na prática do meu trabalho, que é a prática jurídica, essa realidade é um pouco diferente. Perfeito. E aí a Angela Davis vem para corroborar com essa nossa fala, quando ela disse que é impossível você falar de raça sem falar de classe, e ela traz a questão do gênero. E aí eu quero te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Quando você traz a leitura do artigo 5º da Constituição, em que reza lá que somos todos iguais, você acha que é nisso que os negacionistas se apoiam para fingir, para negar que não existe racismo no Brasil? A gente viu recentemente o vice-presidente do país dizendo que isso é uma coisa que foi importada, que não existe racismo, que historicamente nós somos um país miscigenado. A própria história já atesta que houve uma tentativa, né, como é que eu posso dizer? Até o próprio livro Casa Grande de Senzala traz essa ideia, né, dessa mistura, de que todo mundo vive bem, de que o negro vive bem com o branco, que vive bem com o índio, e que tá tudo certo, que essa miscigenação é maravilhosa para o país. Mas aí eu te pergunto, você acha que essa mesma lei que diz que somos todos iguais do ponto de vista legal e jurídico atrapalha, por exemplo, políticas públicas para o apoio, por exemplo, até jurídico, porque a gente sabe que existe lei que classifica racismo como um ato de racismo, né? Como você pode falar isso melhor do que eu, e que aí muitas vezes uma injúria racial e o racismo são coisas diferentes, e aí a depender do contexto tem uma pena maior, tem uma pena menor. E aí eu quero te perguntar, estou misturando tudo aqui, né? Fazendo essa mistura, mas para te fazer essa pergunta, você acha que a própria lei atrapalha, por exemplo, a criação de políticas públicas antirracistas, o incentivo, a conscientização das pessoas de que racismo existe, que ele é real,
e que, ao contrário do que esses negacionistas aí tentam disseminar, racismo existe sim e mata. Mais do que existir, racismo mata. Sim, eu penso que a lei ela não atrapalha. Eu penso que a lei ela não é devidamente propagada, tá? Porque quando se quer que uma lei ela seja executada, cria-se campanhas, cria-se, por exemplo, a questão do andar com um cinto de segurança no carro. Eu tenho um pouquinho mais de idade, né? Embora não pareça, mas eu lembro que na minha infância, meus tios, ninguém andava de cinto de segurança nos Chevetes, que eram os carros bons da época, né? Monza, ninguém usava cinto de segurança. Só que começou a surgir uma lei e criou-se uma campanha. Quem andar sem cinto de segurança vai ser multado, vai ser prejudicado. Então, a lei trabalhou para isso. Então, quanto à questão da igualdade, o meu pensamento é que ele não é trabalhado. E aí a gente entra já no outro ponto, que são as ideias. São as concepções das pessoas. Porque, veja, vou contar aqui rapidamente um pouquinho da minha história. Eu sou carioca, nascida na zona norte do Rio, porém eu vivi a maior parte da minha vida na Baixada Fluminense. Um local onde se tem um índice de negros muito grande, então racismo ali não existe, porque ali todos somos iguais, é negro em tudo quanto é lado. Então, eu não ouvia falar de racismo, e quando se fala de racismo numa região desse tipo, onde tem muitos negros, até os brancos se revoltam. Porque ali naquela localidade eles não veem essa distinção. Porém, eu tive a oportunidade de trabalhar na zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, eu já andei no Jardim Botânico, Copacabana, e ali os meus olhos se abriram. E naquele momento eu pude perceber, o racismo existe sim. Porque as pessoas que transitavam nas principais ruas de Ipanema eram os empregados. As roupas que se vendem nas boutiques das ruas de Ipanema, as roupas, às vezes até uma peça íntima que vendia era o preço do meu salário. Então, ali existe sim. Só que o que eu percebi nas pessoas quando a gente fala que existe racismo sim, e que as pessoas vêm debater dizendo que não existe, é nesse contexto. Porque na realidade delas, elas não percebem que o Brasil é muito extenso. E cada local, se no Rio de Janeiro a gente consegue ver tanta diferenciação, imagina em Pernambuco, imagina no norte, imagina no sul. No sul. Né, que a maioria foi colonizado pelos brancos, tem lugar que foi colonizado pelos alemães. Então, respondendo objetivamente agora a sua pergunta, o meu pensamento é que a lei não atrapalha. O meu pensamento é que a lei ela deve ser bem propagada, e ela não é. Perfeito. E essa questão tem que ser passada para o público e que as pessoas não veem. Perfeito. Deixa eu dar as boas-vindas a quem está chegando aqui agora. A Evanete, Lise, Marilza, teve gente que entrou e saiu. Vale ressaltar que quem chegou depois, a live vai ficar salva no meu feed. Sim, ótimo. Pelas próximas 24 horas, porque às vezes não dá tempo da galera assistir e tal. E se ainda assim, nas próximas 24 horas não conseguirem assistir, vai lá no meu canal do YouTube, Flávia Silva Coach de Carreira, todas as lives ficam salvas lá, tá? Então, eu vou anotar depois eu vou anotar o seu canal no YouTube para me inscrever lá. Faça isso, faça isso. Eu acho que eu vou tentar desativar o comentário, porque às vezes está dando uma travada. Não sei se é a sua internet ou é a minha. Você consegue me ver e me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. E aqui eu tive um problema com lives. Aí a minha internet eu acho que está indo bem. De repente, se você tirar o comentário, pode ser que facilite um pouquinho. Vamos ver que agora tá tranquilo. Então é isso. Continuando, doutora, eu queria te fazer uma pergunta, né?
Recentemente, a gente teve a Magazine Luiza, que foi aquela polêmica, né, falando sobre programa de trainee para negros. Isso gerou um Sim, alvoroço, um frisson, aquela agonia toda. Teve gente achando absurdo, racismo sim, reverso. Até houve esse discurso de que as pessoas acreditam que existe racismo reverso. Isso é algo, é uma crença que as pessoas têm, né? E aí eu te pergunto, do ponto de vista legal, o que você acha? Que tipo de leis você acha que podem existir, que devem existir para combater o racismo? Porque o racismo, como qualquer tipo de preconceito, ele precisa ser combatido, né? A gente sabe que certo. preconceito ele vai existir sempre, as pessoas não pensam iguais, tem gente que enfim, que é preconceituoso sim com coisas das mais absurdas que a gente vê por aí. Mas aí eu te pergunto, do ponto de vista Sim. legal, você é a favor desse tipo de política implantada pela Magazine Luiza, por exemplo? Como é que você acha que a lei pode apoiar nesse sentido para criar políticas antirracistas? Eu sou super a favor das políticas que abrem portas para pessoas negras, para pessoas pretas, e eu tenho experiências com isso, porque o primeiro trabalho que eu desenvolvi, eu ainda era adolescente. O meu pai trabalhava numa empresa, numa loja de roupas, e eu trabalhei um período de final de ano, de dezembro a janeiro, que é época que tinha muito movimento nessa loja de roupas. E o meu pai conseguiu uma vaguinha para mim, foi muito bom. E eu tinha expectativa, como eu já estava terminando o segundo grau, eu tinha expectativa de continuar naquele local. Porém, eu ouvi um burburinho à época de que eles estavam preferindo contratar pessoas de pele branca, de pele clara, e estavam dispensando aqueles de pele negra. Isso tem muito tempo, né? Como eu falei, não sou tão jovem assim, então faz muito tempo. Mas o que acontece? Eu sou a favor das cotas raciais. Eu sou muito a favor. Eu penso que o Brasil ele deve isso à população negra, como se fosse uma dívida, sabe, Flávia? É uma reparação, É, sim. como? É uma reparação por tudo que o povo preto, o Estado nos Exatamente, deve é isso, uma, né? exatamente. Então eu sou a favor como uma reparação. Agora, como a lei, você me perguntou como a lei pode ajudar nisso, aí é um pouco mais complexo, principalmente no que tange às empresas privadas, porque nas empresas públicas é por concurso. Uhum. Porém, daí a gente pode tirar uma gama de informação. Quem é que consegue passar no concurso? Ah, é o aluno que estudou na escola particular, que teve uma boa base de estudo, um estudo puxado, e ele consegue passar no concurso com mais facilidade do que aquele aluno que estudou em escola pública. Agora, no âmbito, né, das empresas privadas, eu penso que o Estado ele não deve influenciar tanto nisso, né? A empresa, se ela decide, se ela opta por uma campanha para contratar negros, ok. É o nicho que ela decidiu trabalhar e eu aplaudo. Eu fico feliz por isso. Mas o Estado, quanto a isso, a lei, ela não deve influenciar nas empresas privadas. E nas públicas é como eu falei para você, né? Espero que eu tenha respondido bem. A Sim, sim. pública vai pelo concurso e o concurso, infelizmente, é para aquele que consegue ter uma base de estudo forte, né, que tem boas oportunidades, ou aquele que é extremamente esforçado, que às vezes não tem condições de ter um bom estudo, mas ele luta, ele batalha ao extremo e consegue passar em bons concursos. Mas eu espero que tenha sido essa a resposta. Eu sei que você é coaching, eu quero que você trabalhe com as suas perguntas que eu vou deixando fluir, porque tá bacana assim. Ah, Eu não, tá respondi bem maravilhoso. você? Respondeu, respondeu. E aí eu pego um gancho, porque como boa coach tem que fazer pergunta, não tem jeito. Eu quero te fazer uma Isso. pergunta.
é a diferença? Existe muita confusão, inclusive na interpretação, o que leva também ao julgamento, do ponto de vista legal. Qual é a diferença entre injúria racial e crime de racismo ou preconceito racial? Existe essa diferença? E aí eu vejo que existe muita discussão acerca disso na hora da interpretação, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver crimes cibernéticos, como Thais Araújo, por exemplo, que sofreu crime de racismo. Às vezes, em empresas, recentemente nós tivemos um caso aí do João, acho que é João, né? Que, lá do Sul, que foi assassinado pelos seguranças da Carrefour. E aí existia essa discussão, porque Sim. não se entendeu como raça, como sendo algo que influenciou também na morte dele. E aí eu queria que você explicasse pra gente sobre isso. Eu estou abrindo aqui o código para ser mais específica, para não errar, né, na classificação, porque isso é importante. Agora, veja só como a lei define injúria racial. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Isso é injúria. Agora vamos ver aqui injúria racial. Injúria racial, na verdade, não tem, né? Na verdade, a injúria é aquela que vai ofender o meu decoro. Né? É quando alguém ofende a minha pessoa. Agora, quando alguém chega para mim e diz assim, Raíza, você não vai ficar nesse emprego porque aqui a gente não contrata negros. Isso é racismo. Por quê? Porque está levando a um âmbito geral. O racismo é contra um grupo de pessoas, você entende? O racismo, ele é amplo. Agora, a injúria é quando vai diretamente para minha pessoa. Eu não gosto de você porque você é negra. Eu espero que eu tenha conseguido aqui explicar. Sim. De forma até genérica, mas o racismo é quando é contra uma raça. É contra um grupo. Né? Exatamente. A injúria e a injúria é quando... Exato, a injúria é quando está numa reunião ou numa festa e a pessoa diz, não, você aqui não entra. Então, isso é a injúria racial, né? Porque, na verdade, você não entra por causa da cor da sua pele. Isso é injúria racial. Entendi. Mas aí eu te faço uma pergunta. Por que esses dois crimes, eles são entendidos e por sua vez, são classificados de maneiras diferentes, até do ponto de vista penal, né? Às vezes, um crime como injúria racial, a pessoa paga uma multa ou presta serviços comunitários. Um crime de racismo já é algo mais grave, que a pessoa pode ser presa, por exemplo. Então, eu queria... Não, na verdade, o racismo, ele é um crime inafiançável. Então, o que tenta se fazer? Quando o racismo é praticado, o defensor, na verdade, o advogado da pessoa, ele tenta desclassificar de racismo para injúria, justamente para que a pessoa não fique presa. Aí é todo o manejo da lei. Você entende? Sim. E aí eu quero a sua opinião sobre isso. Diga, fala. Tá, você quer ouvir minha opinião sobre isso? Na verdade, como advogada, o nosso papel é defender o nosso cliente, independentemente do delito que ele tenha cometido, porque todos têm direito a uma defesa. Agora, na questão do racismo, quando alguém diz, porque são todos um bando disso e daquilo, se referindo a pessoas de pele negra, é racismo. E aí o advogado, ele tem que ter uma técnica para, mesmo a pessoa estando presa, ela pagando pelo que ela fez,
ela consiga ter a consciência de que aquilo ali é grave, de que aquilo ali não envolveu uma pessoa, duas pessoas, envolveu uma classe. Na verdade, para explicar isso, Flávia, eu precisaria pegar todo um contexto histórico do racismo do Brasil. Porque quando chegou aqui o racismo, só para ter um exemplo, um exemplo para você, houve a libertação dos escravos, e o que aconteceu? Não tinha onde colocar os negros. Os escravos, a classe branca estava aí solta, e onde é que vai? Onde é que vão morar os escravos, aquele povo negro? E daí houve, aqui no Rio de Janeiro especificamente, houve um homem, que agora eu não lembro o nome dele, ele subiu, ele foi para um lugar mais alto, onde ele pôde se esconder. Esse lugar mais alto nós chamamos de morro. E lá ele ficou apoiando algumas pessoas que estavam ali, porque alguns estavam sendo mortos, outros estavam morrendo porque não tinham onde trabalhar, outros negros preferiam ficar presos, escravos, porque pelo menos eles tinham alimento, eles tinham como sobreviver, eles tinham um lugar para dormir. Mas aí, nesse contexto histórico, o que a classe burguesa, digamos assim, começou a fazer? É interessante mandar os negros lá para o morro. Por quê? No morro não tem saneamento básico. Então, eles vão tudo para lá, para o morro, e aí eles começam a pegar doença, pegam uma tuberculose, pegam uma outra doença, e o que vai acontecer? A doença vai proliferando ali, e aí o índice de morte é maior e a gente consegue ir eliminando essa negraiada daqui do Brasil. Então, assim que acontece a história das chamadas favelas, como era falado antigamente, e agora nós chamamos de comunidade, né? Então, esse homem, inclusive, nem negro ele era um homem simples. Mas daí é que a população começou a ir para os morros e que as coisas começaram a acontecer. Eu não sei de qual estado você é, mas aqui no Brasil... Oi? Oi, tá me ouvindo? Tá, ok. Tô te ouvindo. Aqui no Rio de Janeiro, existem muitos morros, muitas comunidades. E o que acontece? O índice de pessoas que tem nesses lugares são negros e pobres. Então, desse histórico que eu acabei de narrar para vocês, a gente consegue entender o porquê dessa divisão, sabe? Que nem deveria existir, né? Porque todos nós somos iguais. Mas desse histórico aí, tem muita informação aí, mas que não vai dar para falar numa live. Mas é só um exemplo para que você entenda, e vocês entendam, que estão nos assistindo, como funcionou, como deu início a toda essa questão dessa classificação, dessa divisão, né? Sim, sim, perfeito. Eu falo de Salvador, Bahia, a capital fora da África mais negra do mundo. Aqui 85% da população é negra, né? E ainda assim, nós somos uma cidade extremamente racista. E esse histórico, esse contexto histórico que você traz da realidade carioca não é diferente da realidade da Bahia. Porque veja que as pessoas que foram escravizadas quando foram libertas, e foram libertas muito mais por uma pressão da própria Europa, e não porque ninguém foi bonzinho, né, mas porque deixou de ser interessante que o Brasil fosse... Tanto que o Brasil foi o último país a abolir, né, a escravidão no mundo. Mas, veja, aí eu quero te fazer uma pergunta. Você, relatando esse contexto histórico, me remeteu aqui ao nazismo, à Alemanha. A Alemanha, até hoje, o Estado alemão, o governo, paga indenização para descendentes de pessoas que fizeram parte do Holocausto, que foram mortas, judeus, algumas testemunhas de Jeová,
algumas pessoas negras Ó, que foram ó, mortas, que foram presas e que foram torturadas durante o nazismo. A Alemanha se isso é envergonha. novidade para mim, sabia? É? Pois é. Essa, E a essa informação Alemanha, é novidade para mim. sim, a Alemanha, inclusive, ela se envergonha disso. A Alemanha, ela tem um museu em que ela relata com detalhes o Holocausto para que isso não se repita, para que as pessoas tenham vergonha. A Alemanha, de maneira geral, o Estado alemão se envergonha dessa mancha na sua história, de ter sido um país extremamente racista. A Alemanha é um dos modelos mais interessantes do mundo de programas de Sim, combate ao racismo. E olha que a gente está falando de um país europeu, branco. Mas a minha exato. pergunta é, na sua visão, a gente falou de cotas, eu defendo cotas como uma política de reparação, por exemplo, emergencial, e não uma política de reparação como ficou, definitiva. Eu acho que a gente precisa, por exemplo, Sim, pensar por que os negros precisam de cotas, né? É trabalhar mais a base, é você oferecer serviços básicos à população pobre. Porque hoje nós somos pobres porque somos negros. Aí você mistura a raça e a classe, né? Ela anda muito misturada. isso. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você é a favor de que o Estado indenize a população negra por tudo que nos fez e nos faz sofrer? Eu contei essa Perdão, história toda da falhou um Alemanha. pouco. Falhou um pouquinho a sua pergunta. Vou pedir para você repetir para mim. Repito, eu contei essa história toda da Alemanha para te fazer a seguinte pergunta: você é a favor de que o Estado brasileiro indenize a população branca por tudo que ela foi lesada diante da história, que tudo que a história mostra? E se sim, como é que a gente faria isso na sua visão? Você já tinha pensado sobre isso? Então, eu sou a favor, sim. Sou muito a favor, embora eu vejo e, na verdade, eu tenho procurado muito pouco ouvir opiniões, porque as pessoas falam de coisas que elas não vivem, né? Eu até comentei com uma amiga recentemente que a gente só entende a vida de um cadeirante quando a gente vê na nossa família uma pessoa Sim. passar por isso. Só vai entender a discriminação que o negro passa se fosse negro, mas a Uhum. pessoa não vai passar por isso, o branco não vai passar por isso, então ele vai, alguns, né, não são todos, vão continuar dizendo que é mimimi, que todos são iguais, que todos têm o tratamento igual, o que não é Uhum. verdade. Mas a sua pergunta foi de se eu concordo que deve haver a reparação. Eu concordo, eu penso que deveria haver sim, tá? Mas o nosso Estado não faz, né? O nosso país não faz. Mas deveria sim haver uma reparação. E eu penso também que o negro ele precisa ser mais valorizado. E aí eu vou entrar no que você colocou um pouquinho no nosso banner de divulgação, que é a voz da mulher negra, né? Nós temos voz hoje e é permitir com que tenhamos voz. E aí eu não vou falar nem só para a mulher, vou falar para os homens, para todas as pessoas. E vou voltar também no caso do moço lá, do mercado, que foi morto. O caso dele, para mim, sim, foi racial, porque, infelizmente, as pessoas ainda julgam as outras pela cor da pele. Sabe? Eu vejo isso. E eu vejo isso também na questão de vários delitos. Por que, que tem tanto negro e tanto pobre nos presídios brasileiros? Qual é o crime, o delito que mais coloca pessoas dentro do cárcere? Você sabe? Não. Roubo de É o coisas tráfico pequenas? de drogas. Ah, Aí eu te pergunto, onde é o maior índice de tráfico de drogas? Existe um lugar onde o tráfico de drogas é maior ou não? As pessoas acham que o índice maior, eu vou responder por você,
As pessoas acham que o índice maior de tráfico é nas comunidades, é nos morros, mas não é. Está em todos os lugares. Só que existem dois artigos na lei de drogas que diz assim: o tráfico é carregar, portar, ter consigo substância nociva, definida como droga entorpecente. Só que aí diz, tem um outro artigo que diz que o juiz, analisando o local onde foi a abordagem, a quantidade da droga e o contexto social da pessoa com quem estava a droga, o juiz vai definir se aquela droga era para uso pessoal ou era para traficar. Ou seja, se o cara, a princípio é assim que a gente interpreta, se o cara foi pego perto de uma comunidade, ele é traficante. Agora, se ele foi pego num lugar melhor, mais nobre, ele vai chegar para o policial e dizer: não, essa quantidade enorme aqui é para o meu uso, é porque eu uso uma quantidade grande, eu já deixo de reserva na minha casa. Ele entra como usuário. Uhum. Olha, é terrível isso. E é interessante que quando a gente fala sobre esses assuntos, às vezes na internet, as pessoas não têm noção, aí elas querem dar opinião, elas querem dar pitaco, mas elas não têm noção do histórico que tem atrás disso. Então, eu penso o seguinte: deve haver reparação, mas o nosso Estado brasileiro, eu digo Estado brasileiro, país, ele não está preocupado com isso. Infelizmente. A gente vive uma política de encarceramento em massa da população negra, né? O encarceramento em massa, e é negro e pobre que está lá. Mas aí, voltando ao empreendedorismo que eu ia falar e sobre a nossa voz. Eu lembro, na verdade, eu sou casada há bastante tempo. Com 18 anos, eu queria fazer direito, eu queria ser advogada. Mas por condições sociais, para pagar uma faculdade, eu não fiz a minha formação e decidi casar, criar meus filhos. Só que quando eu fiz 33 anos, Flávia, eu entrei como é que eu posso dizer? Numa crise de identidade. Eu até me questionei sobre essa crise, porque eu sou bem casada, eu tenho bons filhos, mas dentro de mim ardia um desejo de estudar, de fazer faculdade, de ter minha profissão. E o meu marido sempre cuidou muito de mim, eu também desenvolvia uma coisa ou outra para ajudar a produzir dinheiro, mas eu queria estudar, eu queria fazer direito, eu queria ser advogada. E aí, aos 33 anos, me bateu essa crise de identidade, né? Como eu te falei. E eu cheguei para uma amiga psicóloga e eu falei assim: eu quero estudar. Só que eu não sei se eu vou conseguir, porque eu já estou velha, 33 anos. Ela disse assim para mim: velha, você vai estudar, se é isso que você quer, você vai fazer. Você tem voz e a sua voz precisa ser ouvida. Aí eu liguei para minha mãe. Minha mãe é falecida, mas à época ela morava em outra cidade. E eu liguei para minha mãe na garagem da minha casa, só um papo, só eu e ela. E eu falei assim: mãe, eu estou pensando em voltar para a faculdade. O que você acha? Aí ela disse: eu acho muito bom. E o que você quer fazer? E eu disse: mãe, eu quero fazer direito, mas eu estou na dúvida entre o direito e a pedagogia, que eu também gosto muito. Eu admiro o pedagogo, né? A parte do ensino, a parte educacional. E ela falou assim: mas por que essa dúvida? Aí eu falei: porque direito dizem que é muito difícil. Eu quero mesmo, mãe, fazer direito. Só que dizem que Acho que deu uma travada. Gente, vocês conseguem me ouvir e me ver? Ou foi a minha internet? Ou foi da Raíza?
uma ótima nota, já estava há 14 anos sem entrar dentro de uma sala de aula. E eu fiz o vestibular, eu fiz a minha faculdade, não é fácil. Não vou dizer que não é fácil, é desafiador, tá? A faculdade, mas não é só o direito. Eu acredito que a pedagogia também, porque exige muita leitura, qualquer outro curso. O curso de coaching, por exemplo, deve exigir de você um comportamento, porque as pessoas vão querer ver em você aquilo que você fala, aquilo que você ensina. Não é assim que funciona? Sim, sim, Então, sim. toda a especialização, ela é desafiadora. Só que naquele momento eu entendi que Deus estava querendo dar para uma menina simples, de família simples, negra, de família pobre. Eu entendi como Deus, né? Deus está querendo me dar voz. E eis eu aqui. Ah, que história linda! E aí, veja que essa sua história, felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, ela se repete com milhares de mulheres negras ao redor do país, né? Porque Sim, histórias como a sua, são emocionantes, mas às vezes reforçam a ideia que as pessoas têm de que existe meritocracia, quando na realidade você só pôde fazer a faculdade aos 33 anos, que ainda é muito jovem, mas a grande maioria das pessoas brancas, mulheres e classe média com 33 anos já estão estabilizadas na carreira, e aí não tem como a gente não discutir a sim, questão social, né? Mas ao mesmo tempo, sim. é muito bacana ver essa história, a sua e a minha. Se a gente for contar a nossa história aqui, tem mulheres negras incríveis que têm muitas histórias lindas como a sua. Mostra também que é possível, né? Que a gente não precisa aceitar essa condição que a sociedade nos impôs, né? De que o racismo estrutural nos colocou nesse lugar, de que a gente não deve aceitar essa subserviência, né? Essa coisa de que o negro não deve ascender socialmente, de que esse lugar não é pra gente, de que não é nosso. Então é muito bacana realmente poder ouvir histórias como a sua. Só voltando aqui antes da gente encerrar, doutora, a Edivane disse que Aham. concorda comigo, beleza, obrigada. Mas a Lise, ela falou uma coisa que não deu tempo de eu ler. Ela falou assim: o Estado deveria implementar programas e isenções de impostos nas redes privadas, justamente para incentivar a inclusão de pessoas negras na rede privada, assim como tem para primeiro emprego e PCD. O que você acha disso? Boa. Foi uma sugestão, realmente. Você até me perguntou isso, né? Qual seria a minha sugestão? E, na verdade, qual é o nome dela? Lise, É a Lise. Ela deu essa sugestão para nós. E sim, isso funciona. Eu penso que é bom, é vantajoso. Na verdade, é na multidão das ideias que vai surgindo a sabedoria, né? E a gente vai conseguindo criar essa estrutura favorável para esse povo que ainda sofre uma discriminação num país com uma população negra absurda, né? E que nós tenhamos essa voz. Eu concordo, eu acho muito válida a sugestão da Lise. perfeito, perfeito. E assim, com um pouco de boa vontade por parte dos governantes, dá para fazer muita coisa. Dá para ter Exato. políticas. A gente vive um governo que, infelizmente, é negacionista em diversas coisas, e com racismo não seria Sim, diferente. Mas a gente segue bravamente sim. lutando. A gente vive. Eu tenho, inclusive, uma live na quinta-feira com a Mafane Odara, onde a gente vai discutir justamente como o mundo se relacionou com o racismo a partir de 2020, né? Nós tivemos Certo. manifestações no mundo inteiro, né? Hoje as pessoas falam mais sobre racismo estrutural. Hoje você tem o livro da Djamila Ribeiro, que foi o livro mais vendido do Brasil em 2020, que é no Manual Antirracista. Sim, Então, as coisas, elas estão fluindo, estão melhorando. A gente pelo menos está tendo espaço para discutir sobre. Aí eu reforço para quem chegou depois, a live vai ficar salva. Teve gente que entrou, que saiu. E se não deu tempo de assistir a live toda, foi uma live incrível. Eu quero te agradecer demais. Adorei o papo. Muito incrível conversar contigo. A gente tem quase uma hora e papo bom flui assim, né? foi Suavemente. rápido, né? Então já está É muito rápido. acabando.
Já está acabando. Você quer fazer alguma consideração, falar alguma coisa? Eu quero agradecer a você pelo convite. Quero dizer que eu admiro o seu trabalho. Acho lindo, porque Obrigada. o coaching, ele extrai de nós as respostas que nós já temos, né? Muita gente, eu penso que o seu trabalho, embora ele seja focado para agregar pessoas ao mercado de trabalho, pelo menos é o que eu entendo, né? Sim, É como sim, sim. facilitar essa questão, mas ele vai além. Eu penso que o coaching, eu já fiz curso de coaching, eu entendo muito. Eu penso que ele deve ser primeiro intra e depois inter. Primeiro eu preciso me analisar como eu vejo o mundo. Porque se estamos falando de racismo, existe racismo entre os negros também, tá? Isso precisa ser falado, porque acontece. Existem negros que são racistas. Então, o próprio negro, ele precisa se avaliar, e as outras pessoas também, e depois o se relacionar, né? E esse pré-julgamento, no direito a gente evita muito usar o termo preconceito, mas esse pré-julgamento que as pessoas têm por causa da cor de uma pessoa, isso precisa mudar. Porque, como Perfeito. eu te falei, nós precisaríamos de muitas lives para falar sobre isso. Mas Bora, é só essa fazer. ideia Mas essa ideia de que o negro é mais propenso, no meu caso, que é o direito, que o negro é mais propenso à criminalidade, isso está errado. E, ao meu ver, isso tem que ser acabado. Entende? Perfeito. Então, são essas considerações finais que eu quero deixar. Eu quero deixar para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que nos assistirão, deixar essa reflexão, deixar esse pensamento. Analise-se e observe o modo pelo qual você foi criado, o que foi que incutiram na sua mente. Quando você andar na rua, quando você lidar com uma pessoa, observe o trato, se você está tratando ela por causa da cor da pele ou pela classe, pelo julgamento, pelo tipo de roupa que ela estava usando ou não. E daí nós vamos conseguir evoluir e ter um país melhor, uma sociedade melhor, um relacionamento melhor, né? Até diante de tanta dificuldade que a gente tem passado esses últimos dias. Então, Flávia, Sim. fica o meu agradecimento, fica o meu desejo de estreitarmos mais esse relacionamento, porque eu admiro muito o coaching, e que essa conversa, esse bate-papo, leve as pessoas a entenderem que o negro ele não nasceu só para ser empregado. E eu quero encerrar dizendo uma palavra minha, porque eu não planejei nada, até porque tomou-se um rumo muito gostoso e diferente a nossa conversa, Verdade. mas que o negro, que a pessoa simples, ela ouse, ela aceite, ela coloque a mão no peito e diga: eu posso ser um empreendedor, eu posso empreender, eu posso crescer, eu posso prosperar. Porque isso é para todos, é para você, é para mim, é para todos nós. Ah, que linda! Obrigada, Ô, Ari. Tá acabando a live, seja bem-vinda. A pastora Sandra também chegou depois, Ribeiro. A live vai ficar salva pelas próximas 24 horas no meu feed. Depois vai para o meu canal no YouTube, Flávia Silva, Coach de Carreira. Obrigada demais, adorei o papo. Quem não chegou e não conseguiu assistir a live toda, corre lá para assistir depois. E sim, vamos estreitar os nossos laços, por que não? Né? Como Angela Davis diz, que é minha grande referência, né? Quando uma mulher negra acende, ela mexe em toda a estrutura, então estamos juntas, né? Conte comigo, o que você precisar. Faremos outras lives com diversos outros temas, porque estamos aqui para isso. A gente também tem um dever cívico, né? De prestar
essa ajuda para as pessoas que nos assistem, de orientar, de cuidar, né, e de trazer cada vez mais informação com qualidade, com seriedade e com compromisso. Então, muito obrigada, adorei o bate-papo, espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Muito obrigada, agradeço a você, um beijo grande no coração de todos que nos assistiram. Até a próxima. Até, tchau, boa noite. Tchau, gente, obrigada. Boa noite.